Olá, tudo bem? Mais uma vez estamos aqui para recapitularmos juntos a lição da Escola Sabatina. Nesse trimestre, estamos estudando Cristo em Filipenses e Colossenses. Estamos na lição 5, que tem como título Brilhando como estrelas na noite. A lição de sábado diz que Deus instruiu o povo hebreu a obedecer, pois assim os outros povos veriam que eles eram sábios. Séculos depois, Jesus declarou que ele era a luz do mundo e também disse que nós somos a luz do mundo também. Só podemos ser a luz do mundo se estivermos ligados a Cristo. A luz e o poder do céu estão disponíveis a todos que se arrependem e seguem a Jesus. Nessa semana, vamos ver 3 pontos importantes: fé e obras, luz para o mundo, seguindo os passos de Jesus. As provações nos deixam mais fortes. Então são esses 3 passos que vamos ver: fé e obras, luz para o mundo, seguindo os passos de Jesus. As provações nos deixam mais fortes. Devemos saber e entender. Foco na identidade. Pertencemos a Deus e devemos seguir a Ele. O chamado à santidade. Ser separado para o propósito de Deus. A base na graça. Aceitar o que já nos foi dado, a graça divina. Domingo, desenvolvendo o que Deus efetua em nós. Deus ele fornece a energia e o motor. Precisamos segurar o volante. Paulo apresenta Jesus como exemplo perfeito de humildade e obediência à vontade de Deus. Paulo reconheceu que os filipenses eram tementes e obedientes a Deus e os incentivou a continuar firmes. A cruz de Cristo é o caminho para a salvação. A vida de Cristo é o nosso exemplo de luz e exemplo de vida. A salvação é obra de Deus e não temos nenhum crédito por ela. A fé, ela é um dom que recebemos de Deus. Embora as obras não salvem, Deus nos concede vida nova espiritual e nos capacita a realizar boas obras. O temor e o tremor, eles se referem à reverência que devemos ter diante de Deus. Temos 3 passos importantes. A iniciativa de Deus. Ele coloca o desejo em nossos corações, o querer. Segundo, capacitação de Deus. Ele nos dá força, ele nos ajuda a realizar. E o terceiro, nossa resposta. Nós então colocamos em prática o desenvolver. Então, nós nos colocamos nas mãos de Deus para desenvolver a sua vontade. Segunda-feira, luz em um mundo escuro. Façam tudo sem murmurações nem discussões. Só é possível alcançar a unidade na igreja diante de muito esforço. A unidade é um reflexo da união com Cristo e da obediência à sua palavra. Isso é essencial para o nosso desenvolvimento e para o nosso testemunho. Imagine que você está em um lugar bem afastado da cidade. Então você olha para o céu e vê a luz das estrelas iluminando. Agora imagine que você está na cidade, uma cidade cheia de luzes, postes, e aí você olha para o céu e não vê essas estrelas brilharem tanto. Então nós somos como as estrelas. Nós devemos brilhar nesse mundo de escuridão. Devemos transmitir a paz e o amor de Cristo. Devemos ser puros, não nos contaminar com as coisas impuras deste mundo. Não devemos temer ser diferentes. Nossa fé deve nos distinguir. Devemos brilhar cada vez mais. Rejeitar as conformidades deste mundo, nos apegando firmemente em Cristo todos os dias. Nossas escolhas determinam se vivemos com Cristo ou não. Devemos escolher sabiamente e colocar Cristo sempre em primeiro lugar. Temos alguns pontos-chave. Jesus, ela é a luz verdadeira. Jesus, ele ilumina o caminho.
nos mostrando a melhor decisão e o melhor caminho que devemos seguir. O mundo está em uma escuridão completa sem Deus. Sem Cristo, há confusão, medo e vazio espiritual. Terceiro, somos chamados para refletir essa luz. Somos chamados para refletir a Cristo, com palavras, atitudes, e sim, devemos brilhar por Cristo. Em um mundo tão escuro, Jesus é a luz que nos guia. Somos chamados a refletir essa luz onde quer que estivermos. Terça-feira, sacrifício vivo. Libação. Libação é o ato de derramar uma bebida, um vinho, água ou óleo, no chão, ou sobre um altar, ou sobre uma pessoa, como uma oferta simbólica. Na Bíblia, geralmente representa consagração, gratidão e entrega a Deus. Um dos exemplos clássicos de libação foi Maria lavando os pés de Jesus com um perfume caríssimo e secando com seus cabelos. Paulo menciona a possibilidade real de ser oferecido como libação. Se Paulo fosse morto por causa do Evangelho, ele se alegraria, pois a sua vida seria uma oferta a Deus. Os primeiros cristãos, incluindo os de Filipos, eram ativos na fé. Eles espalhavam o Evangelho sem preguiça. Pregavam para todo mundo. Ativos na fé. Os pioneiros adventistas seguiram o mesmo caminho. Ativos na fé. Pregando sem preguiça, sem má vontade, e assim pregavam a todos. Em resumo, eles trabalhavam para espalhar o Evangelho. Nós, cristãos de hoje, devemos seguir o exemplo deles. Entregar a vida diariamente a Deus. Devemos ter obediência e adoração na fé prática. Devemos uma transformação pela renovação da mente. Então são 3 passos importantíssimos. Vamos repeti-los. Entregar a vida a Deus diariamente. Segundo, obediência e adoração prática. Terceiro, transformação pela renovação da mente. Ser um sacrifício vivo é escolher todos os dias que minha vida pertence a Deus, não em palavras, mas em atitude. Estamos nós dispostos a escolher todos os dias que as nossas vidas pertencem a Deus? Quarta-feira, caráter provado. Paulo, ele destaca a importância de Timóteo como um de seus principais colaboradores. Ele o descreveu como evangelista. Paulo diz que Timóteo tem o mesmo sentimento e compromisso e dedicação incansáveis em disseminar o evangelho. Então Paulo dá um testemunho a respeito de Timóteo. Timóteo compromissado com a fé. Timóteo, ele tinha o caráter provado, pois ele passou por tribulações e se mostrou inabalável. Os desafios da vida testam nossa essência e revelam quem somos. Se suportamos as injúrias com espírito de mansidão, se reagimos a insultos com respostas bondosas e atos opressivos com bondade, isso prova que o Espírito habita em nosso coração. Todos os obstáculos que encontramos são lições práticas na aplicação dos princípios da vida cristã. Quando suportados, desenvolvem semelhança com Cristo no caráter e distinguem o cristão do mundo. Então veja, quando suportamos as tentações, elas desenvolvem o nosso caráter e nos separam do mundo. Você tem suportado as provações com paciência? Quinta-feira, Epafrodito, exemplo dos que merecem honra. Mesmo sendo mencionado apenas na carta aos Filipenses, Epafrodito é descrito como cooperador, companheiro de lutas. Enfrentou conflitos ao pregar o Evangelho, chegando a arriscar a sua própria vida. Epafrodito foi enviado para atender às necessidades de Paulo na prisão e cuidar
de outras demandas. Então vejam, Epafrodito aí, ele é descrito apenas em Filipenses. Ele é um cooperador, um ajudador. Ele foi enviado para ajudar e auxiliar Paulo quando Paulo estava preso. Ele foi o responsável por entregar ofertas financeiras a Paulo, enviadas pela igreja dos Filipenses. As ofertas, elas eram essenciais, pois naquela época o preso, ele era responsável por sua comida, suas roupas e todas as suas outras necessidades. Então, sem essas ofertas, Paulo estaria em sérios problemas. Epafrodito também foi encarregado de levar a epístola a Filipos. Olha só, quantas responsabilidades importantes Epafrodito teve. O termo honrar ou honra, ele aparece poucas vezes no Novo Testamento. Veja, ele aparece quando na história ali do servo do centurião, ele aparece na história dos convidados importantes para um banquete, ele aparece quando Jesus diz ser a pedra preciosa ou a pedra angular, e ele aparece então na história de Epafrodito. Epafrodito, ele é um exemplo de vida notável. Exemplo, olha só, Epafrodito, um exemplo de vida notável. Epafrodito nos ensina que a verdadeira honra não está em ser visto, mas em servir fielmente, mesmo quando ninguém nos aplaude. Estamos nós servindo fielmente, mesmo sem aplausos? Eu espero que essa rápida recapitulação o ajude no estudo da lição, e que Deus o abençoe, que Deus nos abençoe.